Bom, esse é mais um Café com Chico. Eu estou fazendo pequenos takes, tentando lembrar passagens, das minhas passagens aqui pelos Estados Unidos, onde eu moro há 50 anos. Eu morei em diversos lugares, mas a minha base foi aqui na América, nos últimos 50 anos da minha vida. E eu vou lembrando das coisas, então vou e volto, vou e volto, vou e volto. Mas é para que vocês também participem e que possam interagir aí nessa história, dizendo, olha, não foi bem assim. Por exemplo, teve um tape ali agora atrás, eu estava falando, quando eu entrevistei os Rolling Stones, eu falei que o Uris, a primeira casa noturna de South Beach foi o Uris, do Ron Wood, aquele cara dos Rolling Stones. E eu falei que era na esquina da Alton Road com a Rua 5, e não é, era 5 com Ocean Drive. Então, se alguém tiver assistindo esse tape, diga assim, não foi isso, foi aquilo, qualquer coisa assim para me corrigir. Porque eu ainda estou em trânsito e não tenho nenhum documento, nenhum jornal que eu fiz, nada, nenhum programa de rádio, está tudo assim da minha cabeça e às vezes eu posso me perder, posso não lembrar exatamente do local e tal. Mas uma coisa interessante que eu estava lembrando era uma das escolas de samba, a primeira escola de samba que eu conheci nos Estados Unidos foi o Pé de Boi, que eles ensaiavam ali no Central Park. Aliás, foi muito interessante que no dia seguinte que eu fiz o primeiro torneio brasileiro de futebol em Flushing Meadows, em Queens. Eram 8 empresas brasileiras de Manhattan, patrocinado pela Rede Globo, pela TV Globo. Saiu Fantástico, Jornal Nacional, blá, e tal, naquela época. E no dia seguinte, eu fui ao Central Park no domingo, acho que foi domingo, não lembro se foi sábado ou domingo, bom, de qualquer maneira. Fui ao Central Park no dia seguinte e estava lá o Pé de Boi fazendo uma exibição. Foi uma das primeiras vezes que eu vi essa escola de samba. Depois eu fiz uma matéria no Globo sobre as escolas de samba e tal. Mas depois, quando mudei para Miami, eu conheci o Paulo Galano, que foi, para mim, o precursor, o cara que mais divulgou essa coisa do sambão, e mulheres deslumbrantes, né, com aquelas roupas lindas e tal. E isso ele faz, eu acho que há 40 anos, sei lá. Ele primeiro morou em Chicago, depois morou em outros lugares, e fixou residência ali na região de Miami. E os milionários todos contratam o Paulo Galano para fazer aquela entrada, né? O aniversário de não sei quem e tal. E isso não, ele tem uma história incrível. Ele fez a abertura de Super Bowl, né? Imagina, tem uma banda brasileira no intervalo do Super Bowl, que é a coisa mais difundida, mais conhecida no mundo, em termos de televisão, bate todos os recordes de audiência, o Super Bowl americano, que é a final do campeonato de futebol americano, e nesse intervalo entra o Paulo Galano com as suas mulheres maravilhosas e tal. E uma dessas vezes ele me convida para ir ao Japão e à Coreia, patrocinado pela Nike, para cobrir o Brasil World Fair, Brasil World Tour. Era uma divulgação do futebol do Brasil, ou seja, da seleção do Brasil, na época do Ronaldinho, do Ronaldão, na Coreia e no Japão. E foi uma experiência incrível. Ele contratou meia dúzia de jornalistas e deu para cada jornalista um tamborim. Eu não sei tocar nada, eu inventei lá na hora o negócio. Mas foi muito agradável e ele com um senso de responsabilidade muito grande. O Paulo Galano parece um general. O cara não bebe, não fuma, aquela coisa. E 6 horas da manhã ele estava lá no hotel anotando, presente, porque imagina, tinha que controlar mais de 30 pessoas, mulheres de tudo quanto é raça do Brasil, aquela coisa esplendorosa. E eu tenho muita admiração pelo trabalho do Paulo Galano e do Gil também, o Gil, que também tem uma banda e tal, e promove, faz esses shows também, e tem diversos outros brasileiros que fazem isso. Eu acho legal. As pessoas têm vergonha, dizendo, negócio de Brasil, bunda de fora. Bom, não é um negócio, é a nossa cultura. É verdade. Estou aqui hoje para falar dessas bandas, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu quero dizer que foi muito importante eu ter registrado essas passagens todas em todos os meus livros, todos os programas que eu fiz, desse pessoal que divulga o Brasil dentro da cultura que nós temos. Seria muito legal pegar um garoto, tocar um violino, uma valsa vienense ali no Central Park, um brasileiro fantástico. Tem também, mas a nossa cultura maior é o samba. É uma coisa, como é que a gente vai fugir disso? Café com Chico.